As 48 Leis do Poder, de Robert Greene. Olha, esse é um livro que divide opiniões, né? Tem quem ame, tem quem odeie, mas uma coisa é certa: ninguém consegue ignorar. Nesta nossa análise, a gente vai direto ao coração da filosofia dele para entender como ele enxerga o mundo e quais são, afinal, as regras desse jogo. Vamos lá? A filosofia do Greene já começa com uma verdade meio incômoda. Essa sensação de impotência, de não ter controle nenhum, ela é insuportável. E é justamente essa aversão profunda à impotência que se torna o grande motor para a busca do poder que o livro se propõe a ensinar. Para a gente entender as leis, primeiro é preciso colocar os óculos que o livro oferece e aceitar a premissa central: o mundo não é o que parece. Ele é menos uma democracia e muito mais parecido com uma antiga corte real, sabe? Cheia de intrigas, de aparências e de regras que ninguém ensina em voz alta. E aqui está o grande conflito que o livro expõe. De um lado, todo mundo é ensinado a valorizar a justiça, a transparência, mas do outro, a realidade do poder, segundo Greene, premia a sutileza, a estratégia e, sim, a duplicidade. É um jogo que acontece nas sombras, não à luz do dia. E essa citação ilustra perfeitamente a solução para esse conflito. O cortesão, que é a figura central nessa analogia, não usava a força bruta, de jeito nenhum. Ele dominava a arte da ação indireta, escondendo as verdadeiras intenções por trás de uma máscara de pura elegância e gentileza. Certo. Então, como se joga esse jogo? O primeiro passo, curiosamente, não é sobre os outros, é sobre o domínio de si. Antes de mover qualquer peça no tabuleiro, é preciso controlar a peça mais importante de todas, a própria mente. E qual seria o maior obstáculo nesse caminho? A incapacidade de controlar as próprias emoções. Reagir de forma emocional a uma situação é descrito como o erro mais destrutivo de todos. É um erro que simplesmente obscurece a razão e impede o controle. O Greene aponta para duas emoções principais. A raiva é a mais óbvia, né? Ela nos torna previsíveis e racionais. Mas ele também alerta que, de uma forma mais sutil, o amor e a afeição são perigosos. Por quê? Porque podem nos cegar para os interesses egoístas que muitas vezes se escondem atrás de um sorriso. Então, o ideal é cultivar uma mentalidade estratégica, que aqui é simbolizada por Jano, o deus romano de duas faces. Uma face antecipa o futuro, calculando todos os cenários possíveis. A outra aprende com o passado, não para guardar rancor, mas para extrair lições valiosas. Com o mundo interior sob controle, a atenção se volta para fora, para a arena. O próximo passo é se tornar um mestre em analisar os outros jogadores no tabuleiro. Essa citação do Balthazar Gracian, um cortesão lá do século XVII, resume a ideia perfeitamente. O conhecimento mais vital no jogo do poder não é técnico, mas sim psicológico. É o estudo da natureza humana. E o que significa ser um mestre da psicologia nesse contexto? Significa olhar para além do teatro que as pessoas fazem. É sobre reconhecer as motivações que ninguém admite e enxergar através da nuvem de poeira que elas levantam para esconder suas verdadeiras intenções. Com a mente controlada e uma boa compreensão dos outros jogadores, aí sim estamos prontos para aprender alguns movimentos específicos. As leis nada mais são do que as táticas concretas para navegar nesse jogo tão complexo. A primeira lei é um clássico da dinâmica da corte. A ideia toda é gerenciar a insegurança de quem está no poder. Em vez de sair por aí exibindo os próprios talentos, a estratégia é fazer com que os superiores pareçam ainda mais brilhantes. É um jogo de sutileza e, claro, de muita paciência. Essa história é brutal, mas ilustra perfeitamente o poder e o perigo das palavras. O Ryleyev sobreviveu à forca, mas foi condenado pela própria língua. A lição? Quanto mais se fala, maior a chance de dizer uma besteira. Já o silêncio, o silêncio projeta poder, projeta profundidade. E então, a gente chega nas leis mais diretas. E vamos ser honestos, mais impiedosas. A Lei 15 não deixa nenhuma margem para dúvida. Aniquile totalmente o inimigo. Não só fisicamente, mas em espírito, em recursos, em tudo. Maquiavel explica a lógica sombria por trás dessa lei. Um inimigo que é só parcialmente derrotado é um inimigo que um dia vai buscar vingança. Se uma única brasa for deixada acesa, ela pode se tornar uma fogueira. A única segurança, de acordo com essa lógica, é não deixar ao inimigo a menor capacidade de se recuperar.
No final das contas, o que emerge disso tudo é uma visão do poder não como algo bom ou mal, mas como uma força da natureza, uma espécie de jogo com suas próprias regras e estratégias. O ponto central aqui é uma mudança total de perspectiva. O livro nos convida a observar o mundo não em termos de bom ou mal, mas de eficaz ou ineficaz. É um convite para analisar o jogo do poder com a calma de um estrategista, julgando as jogadas pelo seu efeito e não pela intenção por trás delas. E isso tudo nos deixa com a questão final, aquela que ecoa através da obra inteira. Se o poder é de fato um jogo com essas regras, a pergunta talvez não seja apenas como jogá-lo, mas se deveríamos sequer entrar nesse jogo. E essa é uma decisão que cada um precisa tomar por conta própria. Você gosta de ler livros, mas infelizmente não tem muito tempo disponível? Seja bem-vindo ao canal Resumo Direto. Aqui você encontra livros resumidos para você não perder o seu tempo. Acesse o link na descrição e obtenha o PDF resumido, o mapa de ideias do livro e áudio resumo. E não esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e se inscrever no canal para receber as atualizações.